de Jesus. Vou fingir que nada aconteceu e te cumprimentar de novo. Amém, meu irmão. Vamos rezar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Paz, irmãos. Você me ouve onde você está, querido? Glória a Jesus. Até o final do louvor de hoje, Deus vai alcançar a tua vida, meu irmão. Em nome de Jesus. Queridos, por educação, me permita me apresentar para vocês. Adianto que você não perde absolutamente nada não me conhecendo, fique tranquilo. Mas por educação, me permita me apresentar aos irmãos. Meu nome é João Paulo, tenho 24 anos, pertenço, faço parte do grupo de oração Maria, Mãe da Igreja, lá na cidade de Carapicuíba. Sou paroquiano da paróquia São Domingos, do Pregador, na cidade de Osasco. Há praticamente um ano casado com a Paola, e há um pouco menos de 3 meses, com a graça de Deus, pai do Tomás. Deus nos presenteou com tamanha graça, tamanha bênção. Então, mas acima de tudo, querido irmão, o que nos faz estar juntos aqui é o fato de nós sermos irmãos. Independente de onde estamos, de onde viemos, para onde vamos, o que fazemos, o sonho de Jesus para a igreja sempre foi uma grande família, onde Ele é o Pai, a Virgem Santíssima é a Mãe e nós somos os filhos. Então hoje nada mais é do que uma grande concentração, de uma grande reunião de família. Amém, meu irmão? Amém, meu irmão? Nós somos a grande família de Deus, a igreja é a família de Deus. Então muito mais do que um protocolo a se cumprir, nós viemos hoje ser famílias uns com os outros. Então alegre o seu coração, porque essa é sua casa. Amém, querido? Dá um sorriso para esse irmão que está do seu lado e diz isso para ele: essa é sua casa, querido. Essa é sua casa. Nós estamos em família. Seja bem-vindo. Querido, abre sua Bíblia comigo, por gentileza. Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 18. Se você não tem ou não trouxe sua Bíblia, tiver algum irmão, alguma irmã perto de você, leia com ele, com ela. Então preste atenção nesses versículos que nós vamos ler. Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 18. Romanos 8, 18. Romanos, a primeira carta de Paulo na Bíblia, logo depois dos Evangelhos, Atos dos Apóstolos, em seguida, carta de São Paulo aos Romanos. Romanos 8, 18. Eu estou aqui com a tradução da Bíblia Jerusalém, então com certeza terão algumas palavras, algumas expressões diferentes, mas o que importa é que o Espírito e a inspiração é a mesma. Fique em paz, nada se altera. Então acompanhe comigo, por gentileza. Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 18. Penso, com efeito, que os sofrimentos do tempo presente não têm proporção com a glória que deverá revelar-se em nós. Pois a criação, em expectativa, anseia pela revelação dos filhos de Deus. De fato, a criação foi submetida à vaidade, não por seu querer, mas por vontade daquele que a submeteu, na esperança de ela também ser libertada da escravidão da corrupção, para entrar na liberdade da glória dos filhos de Deus. Pois sabemos que a criação inteira geme e sofre as dores de parto até o presente. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, gememos interiormente, suspirando pela redenção do nosso corpo. Pois nossa salvação é objeto de esperança. E ver o que se espera não é esperar. Acaso alguém espera o que vê? E se esperamos o que não vemos, é na perseverança que o aguardamos. Assim também o Espírito socorre em nossa fraqueza, pois não sabemos pedir como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inefáveis. Aquele que perscruta os corações sabe qual o desejo dos Espíritos, pois é segundo Deus quem Ele intercede pelos santos. Palavra do Senhor. Convido você a aplaudir a palavra de Deus, meu irmão, com toda a força do seu coração. Bendito seja Deus. Querido irmão, na noite de hoje, de uma maneira muito simples, mas muito honesta, que o meu e o seu coração estejam completamente abertos, dispostos e disponíveis ao que Deus deseja fazer em mim e em você aqui. Amém, querido? Amém, querido? É interessante entender algumas coisas, querido irmão,
Paulo começa dizendo, no versículo que nós acabamos de ler aqui, no primeiro versículo, na tradução da Ave Maria diz o seguinte: tenho para mim. E aqui nós acabamos de ler, ele está dizendo, olha, eu penso. Ele, em seguida, ele vai, nesse exato versículo, dizer, meu irmão, algo que é para ele uma convicção pessoal. Aí ele começa a dizer, tenho para mim que os sofrimentos da presente vida não têm proporção com a glória que deverá ser manifestada. Paulo está apresentando para a igreja, presta atenção nisso por gentileza, querido. Paulo está apresentando para a igreja uma convicção pessoal do seu coração. Amém, meu irmão? Amém, meu irmão? Mas onde mora a grande questão disso, meu irmão? Quem contou isso para Paulo? De onde Paulo tirou essa conversa? De uma glória futura que não tem proporção com o sofrimento do tempo presente. É interessante entender, meu irmão, Paulo não criou nada. Paulo não inventou algo bonito que estava no coração dele. Ele diz, tudo que nós lemos aqui foi revelado por Paulo. Foi revelado a Paulo, por Deus. Deus revela ao coração daquele homem, no coração daquele santo homem de Deus, o que ele desejava fazer. Sabe o que é interessante? Deus não revelou isso na igreja. Deus não revelou isso no sacerdote. Deus não revelou isso na comunidade, para os levitas. Deus revelou isso, meu irmão, na intimidade do coração de Paulo. Deus revelou diretamente a Paulo, o que significa Deus falou com Paulo. Amém? Deus falou com esse homem. Quando ele diz, tenho para mim, ele não produz algo da sua cabeça. Ele não produz algo do seu entendimento, do seu coração. Ele diz algo que veio direto do coração de Deus, inspirado pelo Espírito do Senhor, para alcançar a mim e a você nessa noite. Deus falou com Paulo. Amém, querido? Aí, meu irmão, surge uma grande pergunta para mim e para você. O que Deus deseja de nós? Já parou algum momento da sua vida e se perguntou, o que Deus quer de mim? Cara, o que Deus deseja então de mim? O que Deus deseja da minha vida? Eu preciso te dizer, meu irmão e minha irmã, mais do que canções, mais do que palavras bonitas, mais, meu irmão, do que pregações, mais do que retiros, mais do que encontros, Deus deseja de mim e de você relacionamento. Deus deseja se relacionar com os seus. Deus deseja, meu irmão, se relacionar contigo. Amém, querido? Amém, meu irmão? Deus deseja se relacionar com a igreja, eu e você. A grande pergunta a se fazer é, nós temos dado isso para Ele? Eu tenho dado relação a Deus? Você tem dado relação para Deus? Meu irmão, nós precisamos olhar para a nossa vida e entender que relacionamento é Deus fala. E os filhos fazem o quê? Os filhos fazem o quê, meu irmão? Escuta. Deus fala e a igreja ouve. Eu ouço, você ouve. Meu irmão, te pergunto mais uma vez, nós temos dado isso para Ele? Você tem se relacionado com Deus? Eu tenho me relacionado com Deus. E nós precisamos, meus irmãos, como homens e mulheres verdadeiros que somos, ser tomados de humildade para assumir que nós somos e fazemos parte de uma geração que infelizmente ouve muito pouco a Deus. Amém, irmão? Nós ouvimos muito pouco a Deus, cara. Nós ouvimos muito pouco a Deus. E por que a gente se relaciona tão pouco, meu irmão? Porque nós viemos à igreja, como estamos aqui, nós mantemos um ofício, nós mantemos uma relação muitas vezes de trabalho, de fazer alguma coisa, porque muitas vezes, ainda mais se tratando de juventude, existe uma grande preocupação em fazer alguma coisa. Nós vivemos num mundo, meu irmão, que diz para mim e para você que a gente precisa ser útil. Então a gente vem para a igreja com um desejo no coração, o quê? Fazer alguma coisa. E se eu estou na igreja, se eu estou com os irmãos, se eu estou na comunidade, eu não estou fazendo nada, o coração se enche de angústia. Cadê o meu lugar? O que eu vou fazer aqui? Onde eu posso contribuir? Cadê a minha parte? Então nós viemos, meu irmão, à casa de Deus muitas vezes para fazer coisas para Deus,
para trabalhar para Deus e não nos relacionamos com Ele. A minha pergunta para você, meu irmão, é muito simples: você trabalha para Deus ou você se relaciona com Ele? O nosso coração precisa, meu querido irmão, responder essa pergunta. Nós somos operários da messe do Senhor, ou nós somos filhos que se relacionam com o Pai? O que eu sou? O que você é? O que nós somos, irmãos? Porque perceba, se nós somente trabalhamos, cedo ou tarde, o seu coração vai se encher de frustração e de decepção. Mas fique tranquilo, vai chegar em breve. E quantos não são aqueles que nós conhecemos, que se frustraram e que se decepcionaram? Com quem, meu irmão? Comigo e com você? Não. Se decepcionaram com quem? Com Deus. E como é que cura um coração frustrado com Deus? Como é que resolve o problema de um homem e de uma mulher que se frustrou com Deus, porque trabalhou para Ele e não se relacionou com Ele? Então Deus está dizendo para mim e para você, meu irmão, que nós precisamos nos relacionar com Ele. Olha para esse irmão que está do seu lado, diz isso para ele: Deus quer falar com você, meu irmão. Fala com convicção, Deus quer falar com você. E perceba, meu irmão, o trabalho não é ruim. Fazer alguma coisa não é errado, é evidente que não. O fazer é importante, o trabalhar é necessário. Mas se o coração não estiver na relação, se o coração não estiver entre filhos que se relacionam com o Pai, logo você irá embora, porque é impossível sustentar. É impossível aguentar. Porque nós não estamos carentes de ocupação, nós precisamos de relação. Então não venha para cá, meu irmão, não viva a sua vida com Deus para ocupar um espaço vazio na tua agenda, porque isso é muito pobre, me perdoe a palavra. Isso é muito baixo, isso é muito mesquinho. O que Deus deseja dos seus filhos é que nos relacionemos com Ele. E aí, querido irmão, nós precisamos seguir no texto, porque Paulo diz: tenho para mim que o sofrimento da presente vida não tem proporção com a glória futura. Vamos por partes aqui, meu irmão, porque as coisas começam a ficar um pouco preocupadas, um pouco difíceis para mim e para você, porque Paulo solta aí do nada uma palavra que a gente tem problema com ela. Paulo apresenta para a igreja, Paulo revela diretamente do coração de Deus um grande problema para a humanidade, que nós ainda não descobrimos como é que se lida com isso: sofrimento. Quem gosta de sofrer, levanta a mão, diga eu, por gentileza. Não? Não te apetece? Não. A humanidade tem um grande problema com essa questão, sofrimento. E aí, meu irmão, nós precisamos permitir que Deus nos ensine algumas coisas sobre o sofrimento. Nós precisamos ser catequizados pelo Senhor sobre grandes verdades acerca do que significa o sofrimento. E a primeira delas, meu irmão, é que o sofrimento é inevitável. Amém, irmão? Esse amém não sai, fica tranquilo, é assim mesmo. Vou repetir para você, querido irmão, querida irmã: o sofrimento é inevitável. Amém, irmão? Não tem o que fazer, não tem para onde ir, não tem a quem recorrer. Então, meu irmão, por mais que possa levantar-se pessoas, movimentos, situações, prometendo acabar com o seu sofrimento, e pior, fazendo isso em nome de Jesus muitas vezes, fuja, estão mentindo para você. O sofrimento é inevitável, meu irmão. O sofrimento é inerente à vida humana. Sabe o que isso significa? Que coisas vão dar errado. Amém, irmão? Que problemas vão surgir, que doenças virão, que traições acontecerão, que pessoas morrerão, que desempregos acontecerão. Porque nós vamos o que, meu irmão? Sofrer. Porque ele é inevitável. E aonde mora, meu irmão, a grande pacificação com o sofrimento? Sofrer é ruim. Amém, meu irmão? Amém? Mas não é errado. Sofrer é ruim, é evidente que é. Mas sofrer não é errado. Sabe o que é interessante, meu irmão? Todas as vezes que nós sofremos, nós começamos a atribuir e a pensar que sofrimento significa ausência de Deus. Sim ou não, querido?
Se por um lado nós precisamos entender que o sofrimento é inevitável, nós precisamos entender que o sofrimento não significa ausência de Deus. O mundo caótico e materialista que a gente vive incutiu na nossa mente a ideia que se existem pessoas sofrendo, Deus as deixou, Deus as abandonou, Deus se esqueceu deles. E meu irmão, nós começamos a ver, e as palavras que a gente diz quando alguém sofre, quando nós sofremos cadê Deus agora? Como Deus foi permitir isso acontecer? Como pode? Deus se esqueceu de mim? Como pode, logo comigo, como pode um Deus tão bom permitir tanta maldade e sofrimento no mundo? Quem nunca ouviu essa pergunta, meu irmão? Porque a gente acha que sofrimento é igual à ausência de Deus. Quem disse isso, meu irmão? Onde Deus está quando nós sofremos? Faz o seguinte, muda a pergunta. Onde Deus está quando a gente se alegra? Muda um pouco a pergunta. Onde está Deus quando você é demitido? Mas onde está Deus quando você é promovido? Onde está Deus quando os sofrimentos vêm? Mas onde está Deus quando os sofrimentos não vêm? Onde está Deus quando o seu relacionamento de anos acabou? Mas onde está Deus quando o relacionamento é frutificado no altar, selado no altar em casamento? Onde está Deus quando alguém morre? Mas onde está Deus quando alguém nasce? Meu irmão, para todas essas perguntas a resposta é a mesma. Sabe onde Deus está? No mesmo lugar. Deus não muda. Então, se nós estamos sofrendo, Deus está presente. A última frase atribuída a Jesus no Evangelho é: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O mundo está meio complicado, está meio estranho, está meio difícil, mas ainda não acabou. Amém, irmão? Amém, irmão? Ainda não acabou. Ainda passa ar nos nossos pulmões, a gente ainda respira. Então ainda tem vida. Então, se o mundo ainda não acabou, ainda há a presença de Deus. Então, onde Deus está quando você sofre? No mesmo lugar em que Ele estava quando você se alegrava. Porque, meu irmão, e por que isso é difícil para nós entendermos? Porque nós não somos assim. A minha presença e a sua presença depende literalmente do que está acontecendo. Você pode perceber na sua vida, meu irmão, quando você está passando por momentos de bênçãos, de glória, de coisas boas acontecendo, naturalmente tem muita gente ao seu redor. Mas quando nós passamos por momentos de dores, dificuldades, sofrimento, aquela fase horrorosa da vida, naturalmente tem muito menos pessoas perto da gente. Nós somos assim. Você já se afastou de muita gente porque dava muito problema. E muita gente se afastou de você porque você dava muito problema. Nós somos assim, eu sou assim. Deus não. Nós temos dificuldade para entender isso, meu irmão, porque Deus não é assim. Deus está presente sempre, porque Deus é a própria presença. Então, meu irmão, o sofrimento não é a ausência de Deus. No sofrimento nós podemos contemplar a presença de Deus. E a terceira grande verdade acerca do sofrimento que o Senhor deseja nos ensinar, meu irmão, é: ninguém sofre para sempre. Amém, irmão? Olha para esse irmão que está do seu lado, pacifica o coração dele. Fala para ele: ninguém sofre para sempre. Fala para ele: ninguém sofre para sempre. Tudo nessa vida, meu irmão, tem começo, tem meio e tem o quê? Tem fim. Nós estamos agora, meu irmão, finalizando o tempo quaresmal. E o deserto para Jesus teve o quê? Teve começo, teve meio e teve o quê? Teve fim. Ninguém sofre para sempre. E, meu irmão, com as minhas e as suas dores não são diferentes. Ninguém sofre para sempre. Sabe o que isso significa, querido irmão? Que tem muito problema, que tem muita dor, que tem muita frustração no seu coração, que já foi resolvida, que já foi encerrada, que nem existe mais, mas que eu e você continuamos tratando como se elas continuassem sendo problemas. E a gente culpa isso de trauma. Perceba, querido irmão, os traumas existem, é evidente que sim. Mas tem um monte de coisa na nossa vida que a gente chama de trauma que não é trauma. Tem um monte de problema que não é mais problema, que já sumiu, que já desapareceu. Mas a gente faz questão do quê? Vamos sofrer mais um pouquinho? Vamos ressuscitar defunto? Vamos dar vida ao que já passou?
Vamos trazer de volta o que aconteceu há 15 anos atrás. Nossa, mas lá quando eu tinha 10 anos, olharam feio para mim, minha vida ficou horrível. Meu irmão, faz 10 anos, cara. Já passou, não existe mais. E o que a gente faz? Começa a viver a nossa vida na perspectiva de coisas que já foram encerradas. Meu irmão, ninguém sofre para sempre. Então pare de sofrer sofrimentos que já foram encerrados. Amém, meu irmão? Tem sofrimento na vida que já acabou, mas a gente continua vivendo eles. Nós precisamos entender algumas coisas aqui, meus irmãos. Nós não somos desse mundo. Amém, meu irmão? Nós não somos desse mundo. A convicção da igreja, dos filhos de Deus é: nós não somos desse mundo. Então nós não podemos viver como se nós fôssemos desse mundo. E o que significa, meu irmão, viver como se fosse desse mundo? É viver como se as coisas não fossem acabar um dia. Aquele que vive como se fosse desse mundo é aquele que vive achando que nada do que tem aqui, ou melhor, do que tudo que tem aqui, nada vai passar, nada acaba. Nós começamos a ver, meu irmão, e precisamos entender: se nós não somos desse mundo, os nossos problemas não duram para sempre. Amém, irmão? Amém, irmão? Mas em contrapartida, os entes queridos também não duram para sempre. A saúde também não dura para sempre. O trabalho também não dura para sempre. Quem trabalha aqui, levanta a mão, só para eu ver um negócio. Por que você trabalha, meu irmão? Porque você é produtivo. Ninguém te empregou porque você é fantástico, um ser humano maravilhoso, essa coisa linda que Deus fez. Não. O trabalho é venda de mão de obra por troca de um salário. E é uma relação justa, não tem nenhum problema nisso. Mas você trabalha porque você é produtivo. No dia que você deixar de ser produtivo, meu irmão, seu chefe, sua chefe, não vai olhar para você falando: nossa, eu não vou continuar, eu gosto de você. Isso não existe. Seu trabalho existe porque você é produtivo. E um dia você deixará de ser produtivo. Então o trabalho também acaba. Dinheiro acaba. Relacionamentos acabam. Mas quando eu vivo achando que nada disso acaba, eu estou me acostumando com esse mundo e achando que a vida é isso aqui. Jesus está querendo nos dizer, meu irmão, de que nada dura para sempre nessa terra, porque nós não somos dela, porque nós não pertencemos a isso aqui. Mas, querido irmão, só é possível ter esse entendimento quando no nosso coração cai um grande entendimento: eternidade. São Paulo diz aqui: tenho para mim que o sofrimento da presente vida não tem o quê? Proporção com o quê, meu irmão? Com a glória futura. Para nós convivermos e entendermos isso, nós precisamos que o nosso coração compreenda a eternidade. E aí, meu irmão, Paulo nos convida a fazer literalmente uma relação de proporcionalidade. Ele diz: olha, o sofrimento do tempo presente, ele é muito menor em beleza, em tamanho, em importância do que os sofrimentos do que a gente vive aqui, se comparado à alegria que teremos na eternidade. Então, meu irmão, nosso coração precisa entender algo: a eternidade é real. Amém, querido? Amém, querido? A eternidade não é uma historinha que contaram pra gente para o mundo ficar mais fácil, para a vida ficar menos difícil. O plano de Deus para a igreja ainda é a eternidade. Mas sabe como que se alcança a eternidade, meu irmão? Como que se alcança a eternidade, querido? Você sabe a resposta. Como que se alcança a eternidade, meu irmão? Morrendo. Olha de novo pro seu irmão aí e fala para ele: você vai morrer. Fala para ele. Às vezes ele esqueceu. A vida é muito corrida, meu irmão. Nossa Senhora, é tanta coisa acontecendo que a gente esquece. Nós vamos morrer, filho de Jesus. Não sei se hoje, não sei se daqui a 50 anos, mas nós vamos morrer. Porque a única forma de acessar a eternidade continua sendo a morte. Não tem um plano B, não tem uma outra saída. A única forma ainda é morrer. E se o sofrimento ainda é um dos grandes problemas da humanidade, o que dizer da morte então? Existem homens, mulheres extremamente ricos e poderosos gastando muito e muito dinheiro para se descobrir como vive mais, como que se posterga ainda mais a morte, como que faz para prolongar os dias na terra, porque a morte é um grande problema para a humanidade, meu.
morrer um troço que, meu Deus do céu, o que a gente faz? Sabe o que é interessante? A relação que Paulo faz, ele nos convida a fazer uma comparação. Olha para o sofrimento do tempo presente, mas olha para a glória futura. Querido, eu lembro muito claramente de quando eu estava na escola ainda, das aulas de física que eu tinha. Te asseguro que eu não entendo absolutamente nada de física. Era uma matéria que eu odiava do profundo do meu coração. Nada fazia sentido naquele lugar. Mas eu lembro de uma frase que meu professor de física falava, que até hoje é muito viva para mim. Não faço a mais remota ideia do que ela significa para a física. Mas ele sempre dizia que tudo depende do referencial. O professor usava isso para explicar as coisas lá, que de novo, não faço a menor ideia. Mas ele dizia que tudo depende do quê? Do referencial. E quando nós adaptamos isso para a nossa vida, meu irmão, nós descobrimos que essa é uma grande verdade. Perceba, meu irmão, um carro é grande ou pequeno? Um carro é grande ou pequeno? Depende do referencial. Um carro do lado de uma bicicleta, ele é gigantesco. Mas pega o mesmo carro e coloca do lado de um avião, o carro vira o quê? Nada. Então, nada é grande ou pequeno em si. Depende do quê? Do referencial. As nossas dores, os nossos problemas, as nossas dificuldades, os nossos sofrimentos são duros, pesados? Sim ou não? Depende do referencial. Se ao sofrer, você olha para você, eles são horríveis. Se quando sofremos, nós olhamos para nós, eles são impossíveis de seguir. Mas se ao sofrer, nós fazemos o que Paulo diz, elevamos os olhos ao alto, como diz o salmista, eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro virá do Senhor. O que são maiores, meu irmão? O que é maior? Nossas dores e sofrimentos, ou a eternidade com Deus? Perceba, as nossas dores são difíceis? Depende, cara. A grande pergunta não é o que está acontecendo. A grande pergunta é para quem você está olhando. Porque se você está olhando para você e para esse mundo rasteiro aqui, não dá. Você será sufocado, engolido, atropelado pela vida. Mas se elevarmos os olhos para o alto, como diz o salmista, nós descobriremos juntos uma graça inacreditável. O escândalo da graça dado por Cristo a mim e a você gratuitamente. E meu irmão, não existe sofrimento no tempo presente. O que é a depressão? O que é o desemprego? O que é a traição? O que é a crise financeira? O que é a ansiedade perto da eternidade? Perceba, eles têm impacto, é óbvio que tem. São difíceis, é claro que são. Arrancarão lágrimas de mim e de você, com certeza. Mas para quem você está olhando, meu irmão? O convite do Senhor para mim e para você é: receba a fé da igreja. E a fé da igreja é: toda dor é por enquanto, meu irmão. O céu é para sempre. Todas as dores que nós vivemos aqui são um pequeno instante. Santa Teresinha diz: a minha vida é um brevíssimo segundo. O que são as nossas dores, meus irmãos? Brevíssimos segundos. Já parou para pensar que se tudo é muito certo, a gente vai viver uns 70, 80 anos? Nossa, mas se tudo é muito certo, e dado pelo nível de vida que a gente vive, a chance de chegar lá vai diminuindo. Amém, irmão? Amém, irmão? Já tem vida há muito tempo. O que nós somos, se não um pequeno recorte de 70, 80 anos, numa linha do tempo quase que infinita, cara? Existem milhões e milhões de anos para trás da gente, e vão existir mais milhões e milhões de anos, até Jesus decidir para frente da gente. O que nós somos no meio disso tudo? Um recorte, uma poeirinha, um nada, no meio de uma linha do tempo quase que infinita, meu irmão. E a grande questão é: para onde nós estamos olhando, querido? Para o sofrimento do tempo presente, ou para a glória futura que nos será manifestada pela graça de Deus? Paremos de olhar para nós, paremos de olhar para o que está acontecendo, olhemos para o Senhor. Sabe o que é interessante? No versículo 19, Paulo diz
Porque a criação aguarda ansiosamente o quê? A manifestação dos filhos de Deus. Cara, isso é inacreditável. Porque vamos ser práticos, meu irmão. Por que a criação, por que a humanidade está aguardando ansiosamente os filhos se manifestarem? Vamos trocar em miúdos aqui. Não era muito melhor o pai se manifestar? Sim ou não, meu irmão? Entre o pai e nós, há uma diferença. Amém, irmão? Há uma diferença, vamos concordar? Tem uma diferença. Mas o texto diz que a humanidade não está aguardando a manifestação do pai. Está aguardando a manifestação de quem? Está aguardando a manifestação de quem, meu irmão? Dos filhos. E quem são os filhos? Quem são os filhos? Nós. Sabe o que é interessante? Sabe por que, meu irmão, que a humanidade não está aguardando a manifestação do Pai? Porque o Pai já se manifestou. A manifestação do Pai se chama Jesus Cristo. Nós vamos, a partir de amanhã, entrar numa semana inteiramente direcionada para isso. Para vermos, vivermos, entendermos a manifestação do Pai. O Pai se manifestou. E lá na sexta-feira santa, quando Cristo é crucificado, o evangelista diz que o véu se rasga. E o que nos separava do céu não separa mais. Nós agora temos livre trânsito, livre acesso à eternidade. E quando isso acontece, nós deixamos de ser o povo de Deus, como os judeus pensavam que eram, e nos tornamos os filhos de Deus. Amém, meu irmão? A igreja não é o povo de Deus. A igreja é a família de Deus. Por que os judeus até hoje não aceitaram Jesus? Porque para eles são o povo de Deus. Mas a igreja de Cristo não é povo. Nós somos os filhos. Amém, meu irmão? Quando Jesus morre na cruz e nos dá livre acesso ao céu, nós não somos mais uma civilização, um povoado. Nós somos uma família. Mais uma vez, onde Ele é o Pai, a Virgem Santíssima é a mãe e nós somos os filhos. Então Deus olha para mim, Deus olha para você e enxerga o que, meu irmão? Filhos. Então, em nome de Jesus, não interessa mais como eu me vejo, não interessa mais como você se vê, não interessa mais como as pessoas nos veem. O que interessa é o que Deus vê. E Deus olha para mim, e Deus olha para você e enxerga o que, querido irmão? Filho. Por que a gente se chama de irmão? Por quê? Porque nós somos filhos do mesmo pai e filhos da mesma mãe. Isso faz de nós o que, queridos? Irmãos, família. E sabe o que é interessante? Filho é o que nós somos. Somos é a conjugação do verbo ser. Ser é a nossa essência. Ou seja, meu irmão, Deus vê o que nós somos. Amém, meu irmão? E por que isso é importante? Porque o mundo que nós vivemos não vê o que nós somos. O mundo que vivemos vê o que nós temos e o que nós fazemos. Deus olha para mim, Deus olha para a igreja, Deus olha para você e vê o que nós somos. O mundo nos vê por aquilo que temos ou fazemos. É por isso, meu irmão, que o curso que você faz é tão importante para as pessoas. Por isso que o seu salário é tão importante para as pessoas. Por isso que se você está ou não está namorando é tão importante. Para quem? Para as pessoas. Por isso, meu irmão, que se você tem ou não tem carro, se o tamanho da tua casa, se você é bem sucedido ou mal sucedido, é muito importante. Para quem? Para as pessoas. Qual que é a preocupação de Deus com isso? Meu irmão, imagina o seguinte: Deus convocou uma reunião no céu, só chamou os filhos. Você está na reunião, amém, irmão? Amém, irmão? Aleluia. Deus convoca uma reunião no céu com os filhos de Deus. Te pergunto, você consegue imaginar nessa hipotética reunião, Deus com uma prancheta na mão, olhando para mim e para você e perguntando: quanto você está ganhando? Você consegue imaginar Deus olhando para você e perguntando: você não vai fazer faculdade não? Está desempregado ainda? Você consegue imaginar Deus olhando para você e perguntando: nossa, mas você ainda mora nessa casa com 2 cômodos? Você consegue imaginar Deus olhando para você e perguntando: mas você ainda está nesse mesmo emprego?
Você consegue imaginar Deus te perguntando essas coisas sim ou não, meu irmão? Sim ou não, querido? É na mesma medida, na mesma proporção. Você consegue imaginar Deus perguntando: faz quanto tempo que você não libera perdão? Faz quanto tempo que você não manifesta amor sobre quem precisa dele? Faz quanto tempo que você não esquece um pouco de você mesmo e lembra daqueles que de fato precisam de coisas que você pode dar? Você consegue imaginar Deus te fazendo essas perguntas, meu irmão, sim ou não? Então nós já entendemos qual que é a preocupação do Pai. Nós já entendemos então, meu irmão, qual que é a preocupação de Deus. A grande pergunta a se fazer: nós vivemos de aparência ou nós vivemos de essência? Nós vivemos do que nós somos ou do que temos e fazemos? Querido irmão, é importante entender isso. Quantos filhos Deus tem? Quantos filhos Deus tem, meu irmão? Vou te perguntar de novo. Quantos filhos Deus tem? Não. Sabe quantos filhos Deus tem? Um só. Deus só tem um filho. Qual o nome dele? Qual é o nome do único filho de Deus? Jesus. Aí complica um pouco para nós. Cadê eu? Cadê você? Cadê nós? Deus só tem um filho, meu irmão. O que nós precisamos fazer então? Perceba, todo mundo é filho de Deus, querido? Todo mundo é filho de Deus? Não. São João diz que aqueles que receberam Jesus e creram no seu nome, Deus deu o poder de se tornarem filhos. Então, se filho é o que a gente se torna, nem todo mundo é. Aqueles que receberam o nome dele, aqueles que receberam Jesus e creram no seu nome, está lá no Evangelho de São João. Deus deu o poder de se tornarem filhos. Então, quantos filhos Deus tem? Um só. O que nós precisamos fazer, meu irmão? Eu e você, nos assemelharmos ao único filho que Deus tem, Jesus. Nós precisamos olhar para Jesus e olhar para nós, olhar para Jesus e olhar para nós e imitarmos as ações de Cristo. Porque aí, meu irmão, minha irmã, nós quando fazemos isso, nós de fato nos tornamos cristãos. Cristão não é quem frequenta uma igreja cristã, meu irmão. Porque ao que tudo me indica, a porta está aberta. Entra quem quiser. Às vezes a gente pensa que se faz cristão porque sentei no banco. Sentei no banco, pum, cristão. Não. Ser cristão não é acreditar que Jesus existiu. Porque Jesus é um fato histórico. Ele não precisa da nossa fé para nada. Ah, eu não acredito em Jesus. O problema é seu. Mas não mudou nada para ele. Mas absolutamente nada. Ele continua sendo quem é, independente se eu creio nele ou não. Então o que me faz cristão não é frequentar uma igreja cristã. O que me faz cristão não é crer que Jesus existiu. O que me faz ser cristão, meu irmão, é se tornar outro Cristo. Cristão literalmente significa pequeno Cristo. Então significa que seu pai precisa olhar para você e enxergar quem? Cristo. Que sua mãe precisa olhar para você e enxergar quem? Cristo. Que seu namorado, sua namorada precisa olhar para você e enxergar o quê, querido irmão, querida irmã? Cristo. Que seus amigos, que seus irmãos precisam olhar para você e enxergar Cristo. E aí, meu irmão, é importante entender: Cristo amou sem ser amado. Amém, irmão? Esses amém não saem, fique em paz. Cristo perdoou sem ser perdoado. Amém, irmão? Sabe o que é interessante? Jesus mandou perdoar. Só que ele nunca disse que aquele que nós iríamos perdoar pediram perdão pra gente. Amém, irmão? Jesus está falando perdoe quem te pediu perdão? Ele falou isso? Não. Ele falou perdoe. Quantas vezes? 70 vezes 7. Então tem muita gente que vai morrer sem te pedir perdão, que vai morrer sem assumir que te fez mal, que vai descer a cova jurando que está certo. E é esse filho de Jesus. Você precisa fazer o quê? Perdoar. Mas nunca me pediu perdão. Mas não tem problema, perdoemos, porque é isso que Cristo faz. É isso que Cristo faz. Então, meu irmão, por que o mundo, por que a criação, a
aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Porque o Pai já se manifestou, amém? Falta quem se manifestar agora? Os filhos. Tem um monte de gente perdida na vida aí, nesse mundo gigantesco, precisando descobrir que é filho de Deus, precisando descobrir que pode se tornar filho de Deus. E você já entendeu que você é filho de Deus, amém, irmão? Você entendeu que você é filho de Deus, sim ou não, querido? Sim ou não, querido? Então você precisa agora, em nome do Senhor Jesus, revelar para um monte de gente que também precisa saber dessa notícia. Tem um monte de gente vagando pelo mundo que é filho e que pode ser filho, mas que ainda não sabe disso. E Deus conta com você para revelar isso para ele. Deus conta com você para revelar isso para ela. Essa graça, meu irmão, não pode parar em mim, não pode parar em você. Precisa ser uma grande continuidade de graça da parte de Deus. Então eu posso fazer uma profecia na sua vida, meu irmão? Posso? Não diz que você vai gostar. Eu posso fazer uma profecia na sua vida? Deus vai encher a tua vida de picareta. Deus vai encher a sua vida de gente ruim. Deus vai encher a sua vida de gente desonesta, de traidor, de mau caráter. Sabe para quê? Para você manifestar a filiação do céu sobre a vida dessa pessoa, querido irmão. Se só tem gente boa andando com você, se preocupa, cara. Nossa, todo mundo ao meu redor é lindo, fantástico, maravilhoso. Começa a se preocupar, tem uma coisa errada. Mas tem um monte de gente estranha andando com você. Esse bando de gente que não faz o menor sentido. Esse bando de doido, de maluco. Deus confiou essas pessoas a você, meu irmão. Deus confiou essas pessoas a você. Não pode parar em mim. Não pode parar em você. E presta atenção, talvez seja o seu pai. Talvez seja a sua mãe. Talvez seja o seu marido, sua esposa, seus filhos, seu namorado, sua namorada, seus colegas de trabalho. Não importa. Deus confiou isso a você. E aí, meu irmão, para nós encerrarmos, no versículo 20, no versículo 21 e no versículo 22, Paulo começa a explicar um grande fato sobre a nossa vida, sobre a humanidade. E de uma maneira muito simples, ele está dizendo que o pecado entrou no mundo, que a humanidade foi submetida à vaidade. Paulo está dizendo de uma maneira muito objetiva, meu irmão, o pecado entrou no mundo. O pecado está na nossa vida, querido. E aí nós precisamos, por causa disso, porque esse fato do pecado ter entrado no mundo revela uma grande verdade sobre mim e sobre você, que é, nós não somos bons. Amém, meu irmão? Amém, meu irmão? Olha para o irmão que está do lado, mas fala categoricamente para ele: você não é bom. Meu irmão, se liberta disso em nome de Jesus. Eu não sou bom, você não é bom, mas presta atenção aqui, meu irmão, o seu pai também não é bom, a sua mãe não é boa, os seus amigos não são bons, as pessoas que trabalham contigo não são boas, a tua esposa não é boa, o seu marido não é bom, ninguém é bom. Porque tudo que nós produzimos de bom, presta atenção nisso, meu irmão, tudo que nós produzimos de generoso, tudo que nós produzimos de produtivo, de frutífero, não somos nós, é Deus através de nós. Mas todas as vezes que você é mentiroso, todas as vezes que você é sem vergonha, mau caráter, desonesto, fique em paz, esse é você, esse sou eu. Todas as vezes que eu for fantástico com você, uma pessoa incrível, mas fica tranquilo, eu sou incapaz de fazer isso. Mas todas as vezes que eu for horroroso com você, todas as vezes que eu te tratar mal, todas as vezes que eu te ofender, que eu feri a tua honra, muito prazer, esse sou eu. Isso é o que nós somos, meu irmão. Porque o ser humano é incapaz de produzir bondade. Por quê? Porque o pecado entrou no mundo. O pecado nos permeia, o pecado nos rodeia. Então o ser humano não pode produzir bondade. E isso, meu irmão, é libertador. Isso nos liberta de uma vez só, de frustração e de vaidade. Sabe por quê? O que é frustração, meu irmão? Frustração é esperar a bondade do outro.
Quem já se frustrou alguma vez na vida aí? Levanta a mão, só para ver um negócio. Nossa, Mãe Aparecida, misericórdia, Jesus. Meu irmão, o que é frustração? Eu coloquei uma expectativa em alguém que fosse fazer algo para mim, que fosse fazer alguma coisa que eu queria. Esse alguém que é incapaz de fazer isso foi ela, então não fez. E aí o que eu fiz? Me frustrei com ela. Logo, meu irmão, quem que é o culpado pela frustração? Quem frustra ou quem é frustrado? Surge em nós uma autodefesa de dizer: quem frustra, evidentemente. Esse querubim feito por Jesus, imagina. Mas, meu irmão, a culpa da frustração é do frustrado. A culpa da decepção é do decepcionado, porque eu esperei que alguém que não pode fazer algo fizesse. Então imagina, o filho está olhando para o pai esperando bondade do pai, e o pai está olhando para o filho esperando bondade do filho. A esposa olha para o esposo e espera bondade, e o esposo olha para ela e espera a mesma coisa. O que acontece? Uma loucura, porque o ser humano é incapaz de produzir bondade. Só Deus é bom, meu. Só Deus é bom. Então, se só Deus é bom, nós estamos curados da frustração e da decepção. Amém, meu irmão? O que é a frustração? Expectativa desalinhada. Sabe como deixa de se frustrar? É só não esperar nada. Só se frustra quem espera muito. Sua expectativa está muito lá em cima, por isso que vem frustrado, meu irmão. Não espere nada de ninguém, porque esperar significa que está faltando alguma coisa. Mas os filhos de Deus são convictos de algo: não falta nada, porque na cruz Deus deu tudo. Então não está faltando nada. Então você não precisa esperar nada de ninguém. E se eu não espero nada de ninguém, não me frustro, não me decepciono. E por fim, meu irmão, essa grande verdade também nos cura da vaidade. Porque se frustração é esperar a bondade do outro, o que é vaidade, meu querido? É esperar a bondade de nós. Você provavelmente conhece alguém que tem convicção de que ele é o melhor molde que Deus já fez na história da humanidade. Sabe aquela pessoa que tem convicção de tudo que ela tem é o melhor, tudo que ela põe a mão dá certo. Tá dando errado porque ela não chegou ainda. Quando ela chegar, nossa senhora, tudo funciona. E é aquela história: se você não conhece alguém assim, sinto em te informar que talvez você seja essa pessoa. E se eu entendo, meu irmão, que só Deus é bom, eu não preciso esperar nada de mim mesmo, porque eu sou incapaz de produzir bondade. Então o que nós fazemos? Juntos, vamos direto na fonte inesgotável de bondade, que é o Cristo no alto da cruz, emanando, exalando bondade para mim e para você, para sermos alcançados por ela e manifestarmos bondade na vida do outro. Não porque nós aprendemos a ser bons, mas porque nós fomos alcançados pela própria bondade encarnada na terra, Jesus Cristo. Então não espere mais bondade de ninguém. Não fique achando que você vai produzir bondade. Vá direto na fonte, busque na fonte inesgotável, Cristo Jesus. E meu irmão, no versículo 23, São Paulo diz que nós suspiramos por redenção. Paulo começa dizendo que essa humanidade que foi carcomida pelo pecado suspira por redenção. Meu irmão, em nome de Jesus, entendamos algo. Você quer ver? Deus nos aceita como nós somos, meus irmãos, sim ou não? Deus nos aceita como nós somos, querido, sim ou não? Isso é um grande perigo. Sabe por quê? Porque a resposta é não. Deus não te aceita como você é, não, bonito. Eu sei que é uma frase meio estranha de ouvir, mas não, Deus não te aceita como você é. Amém, meu irmão? Porque se do jeito que tá bom, não precisava de Jesus na cruz. Se Jesus olhasse para nós e falasse: nossa, como eles são fantásticos, nossa, como eles vivem bem, nossa, mas como eles são incríveis, precisava o desgaste de mandar Jesus para a terra, 33 anos, 40 dias no deserto, sofrer a maior injustiça da humanidade, ser açoitado, cuspido, ser morto numa cruz. Precisava, meu irmão? Não precisava. Se Deus se preocupou em fazer isso, significa que do jeito que está, não está bom.
Isso significa, meu irmão, que Deus não nos aceita como nós somos, mas Ele nos recebe como estamos. Amém? Isso muda tudo. Deus me aceita como eu sou? Não. Mas Ele me recebe do jeito que eu estou, independente de qual seja. Mais uma vez, Deus não te aceita como você é, mas Ele te recebe da forma como você está. E ao te receber, Ele te propõe redenção. E ao te receber do jeito que você está, sujo, ferido, do jeito que for, Ele te propõe redenção. O que significa redenção, meu irmão? Tudo aquilo que não é Cristo em nós precisa morrer, para que nós possamos dizer, como São Paulo disse, o mesmo São Paulo: já não sou eu mais quem vivo. Quem que vive? Quem que vive? É Cristo que vive em mim. Então, meu irmão, isso significa que tudo que nós falamos aqui culmina no mesmo lugar. Nós precisamos morrer. Você precisa morrer nessa noite. Deus te trouxe aqui para você morrer. Aproveitemos o ensejo da Semana Santa que está escancarada aí, às portas. O que Jesus fez na Semana Santa? Jesus morreu, para que no terceiro dia, no domingo de Páscoa, no dia mais importante da nossa história, Cristo fizesse o quê? Ressuscitasse. Então, meu irmão, significa que tudo aquilo que não é Jesus precisa fazer o quê? Morrer. O rancor do nosso coração é nosso ou é de Deus? A falta de perdão é nossa ou é de Cristo? A incapacidade de amar é nossa ou é de Cristo? Então tudo isso precisa morrer mesmo. Sabe o que é o grande maior problema da nossa vida? Grande maior é fantástico. Diga seu nome para mim, bem alto, por gentileza. Seu nome, bem alto. Aleluia, Jesus. Eis aí o maior problema da tua vida. Eis aí o maior enrosco da tua vida. O maior encosto que você pode ter. Seja bem-vindo, é você. Muito prazer. Sabe qual é o maior problema da nossa vida, meu irmão? Da sua vida não é que você ganha pouco, não é que seus sonhos não se realizaram, não é que o mundo não te compreende, não é que você está vivendo luto, não é que você está vivendo a doença, não é que seus pais são horrorosos. O maior problema da sua vida é você. O maior problema é que na sua vida ainda tem muito você e pouco Cristo. O maior problema da minha vida é que tem muito João Paulo ainda aqui e pouco Cristo. E se Deus só tem um filho, eu preciso te dizer, meu irmão, no céu não cabe você. Amém, meu irmão? Você não cabe no céu, porque o céu é para os filhos. E quantos filhos Deus tem? Um só. Então no céu só cabe Cristo. No céu não cabe eu, no céu não cabe você, no céu só cabe Cristo. Então o que eu preciso fazer? Morrer. O que você precisa fazer, meu irmão? Morrer. Porque quando nós morremos, nós ressuscitamos com Cristo. Meu irmão, presta atenção. O que são os santos da igreja? O que são os santos e as santas que a igreja nos deu e nos dá de presente? Homens e mulheres que provaram que isso é possível. Sabe o que é mais fantástico? Tem santo de tudo quanto é jeito. Tem santo homem, tem santo mulher, tem santo jovem, tem santo criança, tem santo idoso, tem santo que viveu a vida inteira no meio do mato, tem santo que viveu a vida inteira no mosteiro, tem santo que viveu a vida inteira cotidiana, trabalhando, tendo filho, tem santo que foi padre, tem santo que foi freira, tem santo que não casou, tem santo que namorou, tem santo que foi rico, tem santo que foi pobre. Tem santo de tudo quanto é jeito. Tem santo branco, tem santo preto, tem santo índio, tem santo de tudo quanto é jeito, para mostrar para mim e para você que isso não é uma invenção da história da humanidade. Isso é uma grande historinha que contaram pra gente, mas que isso é possível, cara. De que isso é acessível a mim e a você. Deus nos trouxe até esse lugar, querido irmão, para nós morrermos. Fique de pé, por gentileza.